Olá, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje o episódio é muito divertido e em família com ele, que é de Maringá, no Paraná, apresentador de televisão, radialista, empresário, youtuber, ex-humorista, ex-político e ex-redator, Celso Portiolli. Tudo bem, filha? Bem, e você? Vou te chamar de Laura, tá? Laura. Vai ser muito difícil chamar de Celso. Porque... É difícil, vai me chamar de pai sem querer, né? Na verdade, então... eu achei incrível que você precisou ler aí a minha história aí. Eu precisei dar uma colada, porque é muita coisa. Não que eu não saiba, gente, mas é bastante coisa. Eu queria saber um pouco da sua infância. Porque você fala muito da sua vida na TV, mas você não fala por trás dela. Da minha infância, né? Às vezes em casa eu falo da minha época, não falo isso, mas eu não conto muito da minha infância, né? Eu nasci em Maringá, Paraná. É uma cidade muito bonita, muito arborizada. Eu morava na rua Mendeçá, que era o nome da rua que eu morava. Uma casa simples e lá eu tinha... Toda a minha família morava lá quase. Meu pai teve 12 filhos e foi uma infância muito bacana de jogar bets na rua. Você não sabe o que é bets, né? A gente colocava uns galinhos de árvore assim, uma bolinha, ficava batendo com um taco para acertar, derrubar a cabaninha do outro lado lá. Eu brincava de esconde-esconde no meio do mato, jogava bolinha de gude com os meus amigos. Foi uma infância muito legal, muito bacana. E aí, com 7 anos, eu me mudei. Eu não, né? Meu pai... Aliás, o meu pai primeiro foi para Ponta Porã. Ele deixou minha mãe com os filhos em Maringá. Ele ia e voltava, era muito longe para chegar em Ponta Porã, do Paraná até o Mato Grosso do Sul, que era divisa com o Paraguai. Era muito longe, porque a estrada era de terra, então encalhava, era terra roxa. E meu pai trabalhava lá e vinha para Maringá, bem distante. Aí quando ele melhorou um pouquinho de vida, ele levou todo mundo. Aí aos 7 anos eu me mudei para Ponta Porã, que você já conheceu, né? Aí eu fiquei lá um bom tempo. Eu fiquei lá até 1982, mais ou menos. Eu morei lá em Ponta Porã. Eu cresci em Ponta Porã, minha juventude foi em Ponta Porã. E depois eu fui de lá eu fui para Curitiba estudar. Mas você passou por um monte de lugar, né? Tem uma lista aqui de fases da sua vida, que foi Curitiba. Agora eu não... Eu apaguei o negócio. Enfim, a minha cola aqui foi apagada. Mas foram alguns lugares, foram algumas fases que você passou em algumas cidades. Eu, na verdade, quando eu voltei quando eu estava em Ponta Porã, eu fui para Curitiba para estudar em Curitiba, uma escola melhor, tal, porque eu havia sido expulso da escola que eu estudava lá no Mato Grosso do Sul. Então eu me mudei para Curitiba para estudar, porque minhas irmãs já moravam lá. Minhas irmãs estudavam em Curitiba. O meu pai, ele conseguiu formar quase todos os filhos. Ele pagou escola para todo mundo. Então, foi um cara que ralou muito para poder colocar os filhos nas escolas. E eu fui estudar em Curitiba. E aí, sim, que começou a minha paixão pelo rádio. Aí eu comecei a mudar. Eu morei em Curitiba, eu morei em Uberaba, eu morei em Ribeirão Preto, eu morei em São Paulo. Então, eu fui passando por várias cidades por causa do rádio, né? E com a intenção, eu dizia que a minha intenção era estudar. Eu passava no vestibular numa outra cidade, eu começava uma faculdade, mas, na verdade, eu me interessava mais pela rádio, pelo microfone, do que pela faculdade. E você prestou engenharia? Fiz engenharia civil, minha primeira faculdade que eu passei. Mas aí você não chegou a concluir ela? Não concluí. Eu fiz um tempo de engenharia civil e eu fazia faculdade de manhã e quando era tarde, eu saía da faculdade, eu ia visitar todas as rádios de Curitiba e queria trabalhar em rádio, não conseguia, fazia testes, reprovava, mas a minha vida era visitar rádio. Eu também não fui um aluno ruim de engenharia. Eu desenhava bem, eu era bom de matemática, mas o amor pelo rádio foi maior. Eu percebi que o rádio era minha paixão. Aí eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui em exatas, né? Eu falei, eu vou mudar, vou fazer jornalismo. E eu fui atrás de uma faculdade de jornalismo, de comunicação social. E chegou a entrar? Entrei, passei. Eu tinha muita sorte em vestibular. Era difícil. Mas você não estudava ou você estudava? Tipo, você se considera um aluno bom ou aluno mediano para ruim? Eu estudava quando eu precisava, mas eu nunca reprovei na vida e eu sempre tirei nota boa. Eu também não prestava muita atenção na aula porque eu era Você foi expulso, não foi? Eu fui. Você fala pra filha que foi expulso de uma escola. Eu fui expulso injustamente.
Injustamente como isso é legítima defesa? Foi uma injustiça comigo. Por quê? Porque eu acho que foi. Você sabe quando eu fui expulso? Na verdade, foi um problema de uma prova lá, que a professora distribuiu uma prova a mais, aí eu tinha 2 provas e tal. E aí uma prova ficou rodando pela sala, e aquela prova era o gabarito. E aí eu com preguiça de... Queria sair logo da sala de aula, com preguiça de esperar para entregar minha prova. Eu peguei, passei a minha prova para um amigo, falei, entrega as 2. E, na verdade, ele acabou amassando a minha prova, eu fiquei sem prova. Então, de 2 provas que eu tinha, acabei ficando sem nenhuma. Aí eu tentei um jeito de voltar a minha prova para as provas da professora. E aí deu um problema, e aí acharam que eu era muito bagunceiro e me convidaram a se retirar da escola. E nesse dia me falaram uma frase muito pesada. Qual era a frase? Que foi ali que mudou minha vida. Essa frase, ela mudou a minha vida. Em que sentido mudou a sua vida? Mudou minha vida porque caiu a ficha que eu era realmente hiperativo. Eu tenho dislexia, você sabe disso, você também tem, né? Então, eu era inquieto na sala de aula. E ali a diretora falou uma frase muito pesada para mim que eu falei, poxa vida, agora eu vou mostrar para ela que eu não sou nada disso. E foi aí que eu comecei a estudar muito. Tanto é que a escola que eu fui estudar em Curitiba, eu tinha que tirar tudo 9 e 10 para passar. E eu tirei tudo 9 e 10 e passei direto. E depois eu passei em engenharia civil. Naquele ano, acho que eu fui o único aluno que daquela escola da qual eu fui expulso que passou numa faculdade de renome. Porque eu estudei muito. Porque eu queria mostrar para ela que eu não era aquilo que ela falou. Entendi. Ela me falou uma frase assim pesada e eu não gostei. Qual foi a frase? Pode falar? Ela virou para mim e falou assim... Que medo. Não aceitamos retorno de vagabundo. Ela falou isso? Falou isso na minha cara. E você falou o quê? Não falou nada, né? Ficou quieta. Eu falei para ela, você vai ver quem que é o vagabundo. Você falou? Falei, lógico, Que linguarudo, meu. Lógico, Como que ela vai falar isso para uma coisa? Vagabundo, eu não era. E a avó? Quer dizer, sua mãe ficou como? Meu pai e minha mãe não ficaram sabendo que eu fui expulso. Tô sabendo agora. Então, ficaram sabendo depois. Porque o que eu fiz? Eu fiz uma jogadinha aí. Eu cheguei pro meu pai, quando eu senti que eu ia ser expulso, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quero estudar em Curitiba. Eu preciso de uma escola melhor. Aí ele me transferiu, eu peguei minha transferência, papai, vou pegar minha transferência para Curitiba. Eu fui lá e peguei, na verdade, a expulsão, né? Peguei a transferência e fui embora para Curitiba, fui estudar em Curitiba. E ele ficou como? Quem? Meu pai? Ele não ficou sabendo? Nem depois, quando ele ficou sabendo depois? Uma vez eu recebi uma notificação da escola, como que chama isso? Ocorrência. Advertência? Advertência. Uhum. Eles me deram uma advertência e aí meu pai tinha que assinar. E eu levei para meu pai assinar. Daí, a advertência estava metade da folha. Meu pai pegou o final da folha aqui e escreveu... me deu uma bronca. Meu pai era muito sério. Me deu uma bronca muito forte e escreveu assim: caso ocorra novamente, eu quero saber imediatamente se ele está fazendo bagunça tal. E não sei o que escreveu lá, dando todos os direitos para a escola, para me ferrar. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele papel, joguei café em cima. Pra borrar... Borrou, eu cortei a metade do que ele escreveu, aí foi borrado um pouco de café, eu entreguei na escola e falei assim, olha, meu pai assinou, mas caiu o café aqui, que ele ficou muito nervoso, e aí a outra parte eu tive que cortar, entreguei só o pedaço assinado. Nossa, você era terrível, então. Eu era inteligente, fazer o quê? Eu conseguia dar essas... Mas, assim, eu até a 8ª série, eu tinha muita vergonha. Do quê? De tudo. Então, eu não... De tudo o quê? De tudo. Das pessoas, de ler em sala de aula, do professor, das meninas, dos meninos. Eu tinha vergonha de fazer educação física, porque eu era magrinho. Tinha vergonha de tudo. Então, quando a professora pedia para ler na sala de aula, eu perdia a voz, eu não conseguia ler, eu gaguejava. E, de repente, quando eu mudei da 8ª série para o primeiro científico, na época era científico. Quando eu mudei,
Eu não sei o que aconteceu comigo. Virou uma chave que eu virei muito bagunceiro. Eu fiquei um cara contador de piada, fazendo graça na sala de aula. Eu era a alegria da sala, a turma gostava de mim porque eu fazia um monte de bagunça legal. Não era um bagunceiro desrespeitoso. Eu fazia a sala rir e às vezes eu tirava a concentração um pouco, mas eu era da turma do fundão. E eu queria saber um pouco essa história da fita, porque assim, você enviou uma fita para o Silvio Santos, foi isso? Sim, fui enviar uma fita para ele. Quantos anos você tinha? Eu já era velho, filha. Eu já tinha 25 anos. Nossa, quase a minha idade, tá me chamando de velho. Não, 25 anos? Eu não era novinho, né? Eu já tinha 25 anos. Eu já tinha quase 8, 9 anos de rádio já. Por que você resolveu mandar essa fita? Bom, é uma história longa, né? Você lembra que eu falei que em Curitiba eu não tive oportunidade no rádio? Sim. Muito bem. Então, depois de Curitiba, eu larguei a faculdade de Engenharia Civil e fui fazer comunicação social em Uberaba. Em Uberaba, eu consegui um emprego na rádio antes mesmo de fazer a matrícula na faculdade. Foi uma coincidência muito grande na minha vida, assim. Eu estava indo para a faculdade indo para o ponto de ônibus e aí tinha uma pesquisa no shopping. Eu fui lá responder essa pesquisa, quem era quem no rádio de Uberaba, acabei conhecendo o cara da agência. Eu dei uma mentidinha para ele, eu falei que eu era locutor da Antena 1 de Curitiba e que eu ia morar em Uberaba. Ele falou, você era locutor da Antena 1? Eu falei, eu era locutor da Antena 1, eu vou morar aqui em Uberaba agora. Ele falou, nossa, que bacana, locutor da capital. Ele falou, quer conhecer as rádios aqui e tal? Eu fui, fiz um teste, passei na rádio para fazer programa. E aí depois eu fui fazer a matrícula na faculdade. E em Uberaba eu fiz muito sucesso no rádio, muito sucesso no rádio. Eu fazia festas na região, toda festa que eu fazia batia recorde de público. Eu ganhava muito dinheiro, Uberaba muito novinho, eu tinha 17 anos. Eu guardava dinheiro em caixa de sapato. Eu ganhava muito dinheiro, fazia festas, lotava. E aí eu percebi que eu havia me transformado num produto. E eu falei, bom, agora eu vou realizar meu sonho de ser radialista. Aí eu tracei um plano para minha carreira. Eu tracei um plano que eu deveria chegar em São Paulo antes dos 21 anos de idade. Eu tinha 4 anos para chegar em São Paulo. E eu fiz no papel, escrevi no papel. Vai para tal lugar, de Uberaba você volta para Curitiba, faz sucesso em Curitiba, vai para Ribeirão Preto, faz sucesso em Ribeirão Preto. Por que essas cidades? Curitiba é porque eu tinha no meu coração uma decepção e uma mágoa muito grande da maneira que eu fui tratado nos rádios lá. Então eu queria voltar e fazer sucesso, mostrar que eu tinha talento. Ir para Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto é ainda, na minha opinião, o maior centro de rádio do interior do Brasil. As rádios lá são maravilhosas, os locutores são maravilhosos. E lá é um trampolim, na época, um trampolim de talentos para São Paulo. São Paulo buscava muitos talentos em Ribeirão Preto. Eu falei, eu tenho que estar lá, porque lá vai ser meu trampolim para São Paulo. E eu comecei a minha trajetória. Na primeira férias que eu tirei, de Uberaba, eu voltei para Curitiba, aí liguei para todas as rádios, não precisava de locutor, liguei para a última rádio, minha última esperança, o cara falou, era a segunda colocada, falou, aqui precisa. Como era perto da rodoviária, eu fui lá, fiz um teste, falei, já vou embora agora, né? Já vou reprovar e vou sair aqui na rodoviária. O cara falou, olha, gostamos do seu teste, se você puder voltar amanhã, o diretor vai dar uma resposta. Aí eu passei no teste. E a rádio estava em segundo lugar fazia 7 anos. Aí eu voltei para Uberaba, desmontei minha república, minha equipe de som, minha equipe de festa, larguei a rádio, larguei a faculdade, larguei a namorada e vim embora para Curitiba. E não era a mãe sua namorada, né? Não, era sua mãe. Era quem? Tô brincando. Você não conhece a sua irmã? Quê? Então tá bom. Era uma outra namorada. Ah, tá. Eu era novinho. E aí eu deixei a namorada e vim embora. Eu vim embora. Esqueci que eu tô falando pra minha filha. Eu vou ter que omitir essas partes. Aí eu fui embora pra Curitiba. Aí eu em pouco tempo, em 3 meses, a rádio que eu tava foi... No primeiro mês ela empatou no primeiro lugar, depois de 7 anos. No segundo mês ela passou, terceiro mês ela era no primeiro lugar. Eu fiz tanto sucesso em Curitiba que eu fui parar na televisão. Eu não queria fazer, porque a rádio tinha um programa na televisão, me ameaçaram a mandar embora. Eu tive que fazer e eu me apaixonei e botei uma meta também de trabalhar com o Silvio Santos na minha vida. Uhum. E aí, em Curitiba, eu gravei um programa meu, mandei para Ribeirão Preto, para a segunda colocada. Um belo dia, estou chegando na rádio, aparece lá o diretor da rádio. Estou chegando em Curitiba, aparece o diretor da rádio na frente da rádio. Quem é o Celso? Falei, Ribeiro ou Portioli? Falou, Portioli. Falou, eu sou o diretor da rádio de Ribeirão Preto, vim te buscar. O cara foi lá me buscar. Você sabe o nome dele? Renê.
E aí eu fui para... Falei, quanto você paga? Ele, tanto, estiquei a mão, falei, negócio fechado, entrei na rádio, fiz o programa, fui lá pedir as contas, não queriam me dar as contas, não queriam deixar embora, não queriam me dar minha carteira de trabalho, porque a rádio estava em primeiro lugar. Eu peguei, larguei mão, colocaram até psicólogo falar comigo. Eu falei, não, vou embora. Não, você vai para o interior. Eu falei, vou embora. Peguei, fui embora para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto não foi fácil, dormi dentro de estúdio, passei necessidade, foi bem difícil Ribeirão Preto. Aí, no primeiro mês, a primeira colocada já me chamou para trabalhar. Aí eu troquei o horário da tarde, que eu fazia na Diário, pelo horário da madrugada na Clube FM. E fiquei de madrugada um tempo, trabalhando o maior tempo. Eu gastava todo o meu dinheiro de táxi, que não tinha ônibus para ir embora, eu morava longe. Uma época eu morei no fundo da rádio, num quartinho. Era um quartinho, uma cama e uma pia. O banheiro era fora, era cheio de mato, assim, no banheiro, assim, aqueles matos em samambaia. Era um banheiro de tijolo, era cheio de piolho de cobra no chão. Era era uma vida bem difícil, assim. E depois eu mudei para uma república muito longe da rádio, 11 quilômetros da rádio. Não tinha ônibus, eu gastava dinheiro com táxi para poder ir embora. Ou às vezes ficava até de manhã na rádio esperando para pegar ônibus. E minha vida era assim, eu pesava 60 quilos com essa altura. Eu sou magro, né? Eu peso 83 hoje. Sou magro, eu pesava 60. Era uma loucura, uma vida dura. Aí eu ganhei o horário da tarde em Ribeirão Preto. Deu um tempo, eu tenho uma história bem dramática, mas eu não vou contar aqui não. Eu acabei saindo da rádio, pedi as contas, peguei um ônibus e vim para São Paulo procurar emprego. E o Joaquim, que era meu amigo da rádio, o operador da Rádio AM, que você conhece muito bem, veio comigo para São Paulo também. Aí eu saí, eu lembro até hoje, quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, eu peguei carona num Fusca, e eu sentado na parte traseira de um Fusca... Que você não conhecia a pessoa? Conhecia. Irmão do Joaquim, tá. Silvio Rocha, locutor também. Ele passando na Paulista, assim, olhando as antenas do rádio, olhando aquela imensidão de cidade, falando, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, eu tenho essa imagem na minha cabeça, eu passando na Avenida Paulista de Fusca. No outro dia, dormi na casa da minha irmã, peguei um busão, fui na Antena 1, pedi emprego para um cara chamado Lélio, muito famoso no rádio. Ele falou, aqui não tem, mas tem uma emissora precisando de emprego, a Transamérica. Quando eu fui na Transamérica, eu estava sentado na recepção, esperando para falar com o coordenador, para pedir emprego. Passou um cara grandão no corredor, olhou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, você não é locutor do Pisani, lá de Ribeirão Preto? Eu falei, sou. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim pedir emprego. Ele falou, você saiu de lá? Saí. Ele falou para a secretária, chama o coordenador. Chamou o coordenador, era o Roque. Falou, esse menino aqui vai fazer das 11 às 3 da tarde aqui na Transamérica. Eu conheço ele. Sabe como que ele me conheceu? Na época, a Clube estava instalando a TV lá, na época lá, era uma rádio muito bem feita, ainda é. E ele entrou lá para conversar com o dono da rádio, porque ele era ele era o diretor da rede Transamérica. E ele entrou no estúdio e me viu fazendo locução. Ele me viu fazendo locução, eu era bem animado no rádio. Nossa, eu engoli o microfone. E ele me viu. Ele me viu, gostou da minha locução, e quando ele me viu na recepção, ele falou, não, já está contratado, não precisa nem fazer teste. Ele me contratou e a Band ficou sabendo, a Bandeirantes ficou sabendo que eu estava na Transamérica, porque o Banana estava lá, que tinha trabalhado comigo em Ribeirão Preto. Antes de eu estrear na Transamérica, a Bandeirantes entrou dentro da Transamérica, me tirou de lá e me levou para a Band. Você ficou quanto tempo lá? Então, antes dos 21 anos de idade, que era a minha meta... Você já tinha traçado... Eu abri o microfone de uma grande rádio em São Paulo. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei um tempo na Bandeirantes, eu fiz Hora do Ronco, que era primeiro lugar e tal... E depois de um tempo eu decidi largar tudo. Eu larguei minha meta, meu sonho, meu objetivo, e larguei tudo e fui trabalhar com meu pai de volta lá em Ponta Porã, porque ele estava precisando de ajuda. Eu saía do ar, eu ficava muito triste, porque eu fazia apresentação, eu achava um serviço muito leve. Abrir microfone, fazer mixagem, anunciar música, e meu pai no pesado. Então aquilo estava me fazendo mal, eu larguei tudo e fui trabalhar com meu pai. Larguei o meu sonho. E fui lá, trabalhei com meu pai, aí meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, eu ganhei uma antena parabólica no consórcio. Não tinha o SBT na minha cidade. Quando eu liguei a parabólica, a primeira chamada que eu vi foi o Lombardi, não sei se você lembra, pedindo ideias para a câmera escondida. Era para mandar carta. Mas como em casa tinha uma VHS, gravar família, eu coloquei em cima de livros, meu estúdio de fundo, fiz a fita, falei 50 minutos do que eu queria e depois eu contei 11, 10 para a câmera escondida. O que você falou nessa fita? Antes de falar o que eu falei, eu fiz exatamente o que vocês fazem no YouTube hoje, eu fiz há 30 anos. Eu fiz um vlog com uma câmera, com um cenário de fundo, 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 com uma câmera, com um cenário de fundo
e falando durante 50 minutos. E depois as ideias. O que você perguntou, filha? O que você falava nesses 50 minutos na fita? Na fita eu contei toda a minha história, minha trajetória, tudo que eu tinha feito. Eu fiz locução AM, fiz locução FM, eu fiz chamada. Vem aí, mais um campeão de audiência. E agora, você vai ver o próximo filme. Aí fiz locução. Alô, bom dia, como vai, Dona Maria? Locução AM, fiz locução FM, todo mundo ligado aqui, não sei o quê, aquela locução rápida, fiz locução romântica, fiz apresentação de jornal com terno, fiz chamada de rádio, chamada de esporte, narrei futebol, fiz imitações, contei tudo, fiz tudo que eu poderia, tudo que eu sabia fazer. Você sabe que seu pai é imitador também, né? Sei. Então, fiz muitas imitações e no final eu dei 11 ideias para a câmera escondida, 7 foram aprovadas. Eu nunca tinha Quais eram as 11 ideias? Pode falar? Eu lembro a que ganhou foi uma do alho, que a atriz comia alho. Depois eu fiz a do pinhoque, que era uma que a pessoa perdia os dedos usando um produto de limpeza. E tinha uma reportagem no Aqui Agora. Eu não lembro mais das outras, filha, mas tem na fita. Eu tenho essa fita em casa lá. E eu não lembro mais não, mas eu sei que foi... O SBT, quando a SBT me ligou... Você não acreditou, né? Eu não acreditei. Os caras falaram, 7 ideias foram aprovadas, vão te pagar tanto por ideia. Você tem mais ideias? Eles queriam mais ideias. Eu falei, não desliga não, eu quero um emprego aí. Aí o cara falou, não, aqui não tem emprego. A gente só está querendo ideias suas. E desligou, entendeu? E quando me ligaram de novo para pedir mais ideias, eu falei, não, eu quero emprego. Aí não tinha. Até que um dia, o Joaquim, que era meu amigo de Ribeirão Preto, me ligou. E ele falou assim para mim, você mandou uma fita para o SBT? Eu falei, como você está sabendo? Ele falou, não, porque agora eu estou trabalhando no SBT. E eu passei ao lado do Silvio Santos, ele estava conversando com o diretor e o seu nome foi citado. Você mandou uma fita? Eu falei, eu mandei. Ele falou, você tem cópia dessa fita? Eu falei, eu tenho. Manda para mim. Aí eu mandei a fita para o Joaquim e o Joaquim entregou a fita para ele, na mão do Silvio Santos. E ele assistiu inteira? Ele assistiu porque quem falou para mim que o Silvio Santos assistiu, a família toda assistiu unida, foi a Daniela Bravanel. Falou, aquela fita nós assistimos em casa. Nossa, que legal. E naquela fita eu dizia que eu queria apresentar o Passa ou Repassa. É sério? É sério. E aí, você esperava tudo isso? Você esperava? Na minha vida? Filha, eu nunca fiz nada por dinheiro, eu sempre fiz tudo por amor, assim. Eu amo demais a comunicação, eu sempre fui muito tímido, eu tinha dificuldade. Você mesmo sabe, quando foram começar a fazer aqueles exames de cognitivos, sim, você, em mim, no meu irmão, no seu irmão, para ver, a pessoa profissional falou para mim, ela falou, não sei como você chegou onde você chegou, porque uma pessoa para chegar no nível de comunicação que você tem, teria que se esforçar 100, e você teria que se esforçar 10 mil. Então eu me esforcei muito. Até tempos atrás não tinha um dia que eu não tinha falado no microfone e gravado para me ouvir, para me assistir, para melhorar, para fazer locução, para treinar, colocação de voz. Então, eu fui muito dedicado, assim. Então, eu tinha bastante dificuldade e eu imaginava no rádio que eu chegaria longe. Mas na TV? Na TV, quando eu botei na cabeça que eu ia trabalhar com o Silvio Santos, eu tinha certeza que eu ia chegar lá. Todos os meus amigos, menos um, me chamavam de louco. Porque não era igual agora, filha. Em que sentido? Agora é o seguinte, agora você faz um podcast, você está na televisão. Agora você bomba nas redes sociais, você está na televisão. Se você quiser mandar uma demonstração para alguém na televisão, você grava no seu celular e a pessoa assiste você. Na minha época, só existiam 5 apresentadores, 6 apresentadores. A televisão era super fechada e não tinha outro meio. Para você entrar, era extremamente difícil. Então existia... Era Bolinha, Silvio Santos, Raul Gil, Gugu, Faustão, não sei quem mais, Hebe Camargo, acabou, não tinha. E quando eu falava que eu ia fazer um programa junto com o Silvio Santos, eu pensava, você é louco, você é louco, você é louco, você não vai conseguir, isso não existe, não tem espaço. É porque não tinha espaço. E não tinha como chegar, não tinha como chegar. Como você vai chegar? Então, de tudo que aconteceu na minha vida, assim, muitas coincidências, assim, né? Do Joaquim estar trabalhando com o Silvio Santos, de ser o meu melhor amigo, de ser, entendeu? Muitas coincidências. E quem falou esse ditado foi o próprio Silvio Santos. O dia que eu cheguei em São Paulo para receber o dinheiro dele... O que ele falou? Eu liguei a televisão, eu estava na casa da minha irmã, eu ia receber o dinheiro por segunda-feira. Era um domingo. Ele falou assim, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Eu falei, é para mim. Porque eram muitas coincidências. Eu ganhar a antena parabólica na primeira prestação, eu mandar a fita e a fita chegar, ideias aprovadas,
o diretor comentar com ele e o Joaquim ouvir, o Joaquim está trabalhando com ele, eu mandar a fita, e poder entregar a fita para ele, ele me chamar, eu fui a última pessoa a receber dinheiro no ar, ele conversar comigo. Só que não foi fácil. Quando ele me chamou para conversar, para trabalhar no SBT, ele me entregou o dinheiro, parou a gravação, foi falar comigo atrás das câmeras. Ele falou, quanto que você ganha na sua cidade? Fez várias perguntas, né, mas perguntou também sobre dinheiro. Eu falei, Silvio, eu ganhei R$2.500 na época, equivalente, né? Ele falou, não, mas você ganha muito bem. Eu te pago R$500. Eu estiquei a mão e falei, negócio fechado. Ele perguntou para mim, mas por que você está trocando 2.500 por 500? Porque eu quero estar aqui. Porque eu quero trabalhar aqui. Porque meu sonho é trabalhar no SBT e com você. Ele pegou minha mão de novo e falou, vamos trabalhar. Aí eu comecei morando em Ponta Porã e trabalhando no SBT. Eu viajava 16 horas de ônibus para ir, 16 horas de ônibus para voltar. 16 horas de ônibus para ir. Não tinha carro, Eu nada. não tinha carro. Ah, tá. Era 16 horas para ir, 16 para voltar de ônibus. E semana sim, semana não. Eu tinha um carro Monza amassado, que é uma árvore em cima dele. Quando eu trouxe ele para cá, ele fundiu o motor, ele não aguentou chegar. Ele soltava muita fumaça. E depois eu ganhei também um Fiat Uno num consórcio. Eu acabei vendendo o Monza, fiquei só com Fiat Uno. Enfim, eu morava no prédio mais assaltado de São Paulo. Não era fácil, era vida difícil. Eu ganhava R$500 por mês e a escola da sua mãe custava 700. Uhum. Era bem difícil. Então, eu me virava bastante para poder sobreviver aqui. Enfim. Mas a avó não ajudava? Quando apertava, eu pedia alguma ajuda. Mas, assim, ela me ajudava muito com conselhos, assim. Então... O que ela falava? A sua avó é muito inteligente, né? Ela é muito vivida, né? Sábia, né? Então, ela me mandava alguns artigos daquelas seleções, né? Eu lembro uma vez que eu queria desistir, que eu achava que eu não ia chegar lá, e ela me mandou uma cartinha. Eu tenho as cartinhas dela. E quando eu abri a cartinha, tinha lá uma matéria dizendo assim, quando você já tentou de tudo, é como se fosse uma canoa no rio. Um veleiro, uma canoa, um barco. Deixa um pouco a água levar. Porque Deus sabe o que faz. E é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Era uma história parecida que falava com o movimento de um barco na água sendo levado e com a vontade de Deus. Que às vezes tinha que deixar um pouco a vontade de Deus. Não era na minha vontade. Era na vontade de Deus. Era na vontade de Deus. Então aquilo me acalmava. Então eu andava com a oração da minha mãe, o Pai Nosso, que ela tinha escrito para mim, eu andava com isso na carteira. E eu acho que muita coisa da minha vida deu certo porque minha mãe sempre rezou muito por mim, assim. E eu tinha um sonho. Eu tinha uma preocupação. Qual era a preocupação? Minha preocupação era dar certo na televisão, começar na televisão antes da minha mãe falecer. Porque eu tinha perdido meu pai muito novo e eu achava que minha mãe ia falecer na sequência. Eu achava que minha mãe ia embora na sequência, mas... Nós fomos abençoados, né? A avó está até hoje. Tá até hoje, com 97 anos e assiste todos os meus programas. E muito inteligente. Estudou só até a 4ª série. Ela estudou só até a 4ª série? Não sabia? Nossa, mas ela é muito inteligente. Muito. Porque ela lê muito, né? Ela lê muito. Você lê muito? Eu não vejo você ler hoje. Eu leio, não. Livro eu não leio muito, não. Eu leio nas redes sociais, né? Eu sei de todos os assuntos, já viu, não? É verdade. De tudo que você fala comigo, eu sei, não sei? Sim. Tudo. É porque eu sou antenado em tudo. Eu sou ligado em tudo. Eu leio tudo, sei tudo, sou interessado. Mas eu leio muito no celular, no computador. Livro você não tem costume de ler, Livro eu não tenho costume de ler. Não tenho. Dislexia, eu leio 10 vezes a mesma página. E vamos assistir o primeiro passo, repassa dele. Esse aí foi o primeiro passo. O que você sente assistindo? Deve ser muito legal. Segunda-feira e hoje mais 2 escolas se enfrentam no palco do Passa. Eu tava nervoso, ó. A torcida amarela é só animação. E aí, a equipe que está representando a torcida amarela, Leonardo Vilas Boas, Edson e Vanessa. O que eu sinto assistindo isso aí? Acho que pode parar, né? O que eu sinto? Você sabe que esse foi um dos piores dias da minha vida, né? Por quê?
Porque quando eu entrei no palco para fazer pela primeira vez, eu parei no lugar errado. Tem uma estrelinha. Eu parei do lugar errado a Angélica tinha acabado de sair. As escolas iam lá para ver a Angélica. Então foi minha primeira gravação. Quando eu parei no lugar errado, que parou ali na estrelinha do lado, um pouquinho para o lado, o diretor abriu as caixas de som e falou assim: ô meu filho, você parou no lugar errado. Aí 250 alunos me vaiaram na minha primeira gravação. Então foi uma gravação muito traumática, assim. Eu achei que eu tinha perdido minha chance. Mas quando eu vejo um monte de erros, assim, né? De tudo, de como apresentar e tal. Mas uma pessoa que nunca fez. E nesse dia eu aprendi uma coisa. Game show é assim. Tudo que você vê numa fita para você apresentar um game show, quando você chegar na hora, não tem nada a ver. Oxe. É por isso que quando me dão um game show para fazer ou para apresentar, eu nunca assisto o locutor, o apresentador que faz. Eu não assisto, sabia? Eu não assisto outros apresentadores, raramente eu assisto outros apresentadores. Eu assisti a Silvio Santos, raramente assisto outros. E quando é alguma coisa para eu fazer, eu não assisto o piloto de ninguém, não assisto nem como o americano faz, como ninguém faz. Para fazer do meu jeito. Porque senão você se compara Não, porque eu não gosto. Aí às vezes se o cara não fizer bem feito, eu acho que o programa é ruim. Então eu fico com a ideia do programa e faço do meu jeito. É uma coisa minha, é uma coisa minha. Tudo que você imaginar fazendo, você consegue. Então eu imagino apresentando o programa, antes de apresentar. Aí eu já tenho na minha cabeça. Então tudo que você faz imaginando, você consegue realizar fazendo. E vamos pro verdade ou mentira. É isso aqui? É isso aí. É. E aí a placa de verdade vai ser a verde. Tá, Essa tá, aqui ok. é... Ok. Então, 11 de setembro, é verdade ou é mentira? Oh. É mentira. Nem De onde que tiraram isso? Portugal, não foi? começou em Portugal com um humorista lá e alguém trouxe para o Brasil, montou uma página e escolheu meu nome. Aí virou uma loucura, né? Virou uma loucura. Você não pode postar uma foto no avião, Eu não nada. posso fazer nada. E a galera, assim, adora isso. Se eu falo na televisão número 11, a galera vibra. Eu falei, meu Deus, mas é uma tragédia, vamos parar de brincar com isso. E dia 11 de setembro foi o dia que faleceu o seu avô, né? Faleceu meu pai, dia 11 de setembro. Eu não sabia É, disso. mesma data. Que foi É. dia 11 de setembro. É. Nossa. Tá. Você é filho do Silvio Santos? Ah, não! Mas é claro que não. Eu não sou filho do Silvio. Claro que não. Até que poderia ser, mas eu não sou. Você já foi político? Eu acho que eu falei isso no começo, né? Eu dei uma soprada, mas... Eu já fui político, fui vereador. Por quanto tempo? Não durou muito, né? Um ano e pouquinho. Eu renunciei. Eu queria ser presidente do Brasil. Presidente do Eu Brasil? queria ser, quando eu entrei na política, eu falei, vou ser presidente do Brasil. Por que essa vontade? Porque eu queria ser presidente do Brasil. Todo mundo quer ser presidente do Brasil. Pode ver. Todo mundo que gosta de política quer ser presidente do Brasil. Não sei. Porque só tem um. É verdade, só tem um. Tudo que tem pouco é bom ser. Então, como só tem um, todo mundo quer ser aquele que só tem um. Tem relacionamento secreto com uma celebridade famosa. Essa foi o ChatGPT que inventou. Eu pedi pra inventar umas fake news e foi isso que ele inventou. O GPT inventou. Obrigada, GPT. Se minha ferrar, mãe... GPT. A minha mãe vai ficar brava. Começou a carreira como palhaço. Não. Não Nunca foi. fui palhaço. Não, eu sempre fui um palhaço, mas não um palhaço de circo. Aliás, eu adoro. Eu já pensei em ser palhaço. Já? Já. Você já pensou em ser um monte de coisa, né? Não, eu queria ser palhaço, sabe por quê? Mas agora, depois da fama. É? Eu queria fazer um teste de montar uma roupa de palhaço legal, tipo Patati Patatá, assim, para visitar hospitais. Ah, legal. Eu acho que é legal. Você podia fazer isso? Eu podia fazer. É uma coisa que eu tenho vontade. Podia fazer. Como que seria meu nome? Não sei, eu tenho que pensar. É. Tioli. Palhaço Tioli! Ficou legal. Não. Não? Mudou de nome pra ter mais sucesso na TV. Não. Meu nome mesmo. Celso Yunes Portioli. Por que Celso, você sabe? Meu pai teve 12 filhos, acho que não tinha mais escolha, né? Você sabe que Celso tem muito japonês chamado Celso, né? Você sabia que tem muito japonês chamado? Muitos. Eu tive 2 amigos na infância japoneses com o nome Celso, meus xarás. E meu pai tinha muitos amigos japoneses. Eu acho que deve ser algum amigo dele que ele achava que ele gostava e acabou colocando em mim Celso. Eu não gosto do nome Celso. E como é ter 12 irmãos?
12 irmãos, eu sou caçula de 12, né? Ah, é bom, não é ruim não, família grande. Eu queria família grande, sua mãe que não quis. Fechou a fábrica. Era pra você ter mais irmãos. Sério? Quantos? Pra dar briga na herança. Quantos? Eu queria ter 6. Nossa senhora, é muito. A família grande é legal, eu acho muito legal a família grande, assim. Eu acho bacana. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua relação com o Silvio Santos. Como que é trabalhar com ele? Muito bom. Ele é um cara muito sério, muito respeitoso, tem palavra, não precisa contrato. É um cara que dá oportunidades, mas não é bolinho, não. Tem que trabalhar bem, tem que ser trabalhador e tem que ser correto. Ele já ficou muito bravo com você? Já briguei com ele já brigou comigo. Brigou como? Já ficou emburrado comigo, eu fiquei emburrado com ele. Hoje não, hoje é amiguinho, né? Mas assim, já briguei muitas vezes com ele. Como? Pô, em épocas de programa, tirava do ar, botava no ar, renovação de contrato. O que ele falava? Dá pra falar? Não, isso não. Se você quiser, você pode ir embora e tudo certo. Fica em casa, eu pago você, não precisa fazer programa. Bravo, tirava o programa do ar, bravo. Mas assim, tudo que ele fez comigo, eu achava na época que não era... Eu falava, não estou entendendo porque ele está fazendo isso. Hoje eu entendo tudo. Hoje faz sentido? Tudo faz sentido. Tudo. Ele que me ensinou a ser um cara melhor. Você já foi na casa dele? Uma vez só. Pra fazer o quê? Eu fui lá conversar com ele, bati um papo com ele e tal. Aí ele me mostrou a casa dele. Aí tinha, acho que 9 cachorros com ele lá. Ele tem tudo isso de cachorro? Ele não gostava, daí deram um pra ele e se apaixonou. E quando nasce, ele não dá pra ninguém. Então tem bastante cachorro. Você acha que ele vai voltar a apresentar? Tomara, eu torço por isso. Torço para que ele volte. Tem voz boa, cabeça boa, saúde boa, mas ele é muito... Ele está dando um tempo para a Patrícia acabar de decolar, está decolando, está indo muito bem, para que as coisas se acertem e ele possa voltar. Isso é um pensamento meu. Eu quero muito que ele volte. Porque é o maior, né, filha? Sim, é o maior. Não tem igual, não né? Não tem igual. Tava falando isso pro meu irmão esses dias, que não tem igual, realmente. Ele é o maior. Ele é o cara que ensinou todo mundo a fazer televisão. Ele inspira muita gente, muita né? Gente, todos os dias. É, exatamente isso. E o Silvio, te ensinou muito? Me ensinou demais, né? Até pessoalmente, filha. Muitas vezes ele me chamava no camarim e falava, essa prova você tem que fazer assim, assim, assim e assim. Game show tem que fazer assim, assim, assim. Daí ele falava... Teve algumas coisas que ele me... Uma vez ele me chamou e falou assim... Olha, o Silvio Santos do Tentação, do programa Tentação, não é o mesmo Silvio Santos do Em Nome do Amor. Que não é o mesmo Silvio Santos do Topa Tudo por Dinheiro. É assim que você tem que fazer. Cada programa de um jeito. E é assim que eu faço até hoje. Cada programa apresenta de um jeito. E como foi saber que eu estava vindo ao mundo? Você sabe que quando a sua mãe engravidou pela primeira vez, a gente ficou pensando no nome e tal, aí escolheu... Por que Laura? Porque eu acho o nome lindo. A sua mãe também. O nome é lindo, Laura, né? E aí foi assim... Porque antes de você, não sei se você sabe, a mamãe já tinha engravidado. Mas ela perdeu um bebê. Você sabia disso, não? Sabia. Sabia, então. Aí veio você com aquela expectativa de passar dos 3 meses, tal, e a gravidez foi indo bem, até que você chegou. E quando você chegou, eu estava reformando o meu primeiro apartamento. Aí o síndico embargou a obra. E aí eu mudei num flat muito pequenininho com a sua mãe. E você nasceu e você foi morar no flat. Você sabia disso, não? Não. Você morou num flat e no primeiro dia que você saiu do hospital para casa... Eu achei que eu não tinha morado lá. Você morou num flat bem pequenininho. E aí, no primeiro dia que você foi para lá, você teve febre. E bebê ter febre é complicado, né? Aí eu te levei no hospital ali perto da Paulista. A moça tentou tirar... ia tirar líquido da espinha, eu não deixei. Daí eu levei para outro hospital. Aí a moça furou muito você para tirar... sangue, eu já invoquei com a moça que estava furando muito o bebê e tal. E aí fez os exames e você não tinha nada. Na verdade, eu, pai de primeira viagem, a mãe de primeira viagem, a gente cobriu muito você. E começou a dar febre? Nossa, ficou passei muito calor. quente. Você passou calor. Ainda bem, graças a Deus você não tinha nada. Nossa. E você tinha um olho azul. Agora ele escureceu. Tá verde, né? Mas ele era muito azul, ele era grandão assim, era um bebezão assim com um olho azul enorme. E como você conheceu a minminha mãe? Como eu conheci a sua mãe? Quando eu voltei para Ponta Porã, que eu trabalhava na Band em São Paulo, eu voltei para Ponta Porã, quando eu estacionei meu carrinho na garagem,
tinha uma menina na casa da vizinha. A minha vizinha se chamava Tatiana. E ela tinha uma amiga chamada Suzana, que é sua mãe hoje. E essa Suzana me viu descendo do carro o dia que eu cheguei. E o dia que eu cheguei, ela já se apaixonou por mim. Olha como eu sou incrível. E aí? E aí, ela era muito nova, eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito difícil e tal, eu não queria saber de nada. Eu queria só aproveitar a vida, bagunçada. Reencontrei meus amigos da época de escola, aí eu virei locutor na cidade, era muito prestigiado, eu tinha casa noturna, e eu não queria saber da sua mãe. Eu cuidava da sua mãe só, eu cuidava dela, mas não tinha nada com ela. Até que um dia ela mentiu pro pai dela que ela estava namorando comigo, e o pai dela me chamou. E o zoião dela. E depois desse dia, eu resolvi começar a namorar sua mãe. Mas a sua mãe foi maluca, assim. Ela pichou. Ela tinha ciúmes, não tinha? Não, ciúmes não. Ela era enlouquecida por mim. Me ligava o dia inteiro, me ligava o dia inteiro, me ligava o dia inteiro. Ela pichava a rua na frente da minha casa, que me amava, colocava faixa na avenida. Ela fez um monte de coisa, assim. E aí começou. Aí eu comecei e já tô há quanto tempo com a sua mãe já? Já tô com a sua mãe há 31 anos. Pode isso, não? Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. É um relacionamento bem duradouro, 30 e poucos anos. E vocês casaram, né? Como que foi o casamento? O casamento, a gente não casou na igreja. Nós casamos no salão de festa de um apartamento que eu aluguei na Aclimação. Aí eu chamei os meus amigos, eu já tinha começado na televisão, estava bem no comecinho, chamei os meus amigos, chamei o pai dela, chamei minha mãe. E nós casamos num salão de festa, uma festa muito simples, com karaokê, salgadinho, só no civil, não casamos na igreja. Até hoje nós não tivemos casamento na igreja. Mas por que não? Na época, assim? Filho, eu acho que não tinha muitas condições de fazer, e a gente primeiro foi casar ali, depois esperar melhorar para casar na igreja, e acabou passando, não casamos na igreja. Só no civil? Só no civil. Você gostaria de ver seu pai e sua mãe na igreja? É? Já perguntou para sua mãe se ela quer? Não. Eu acho que ela não sonha em casar na igreja. Engraçado, né? É engraçado. Mas seria isso. Legal. Seria legal? Sim. Se isso fosse acontecer. Uma festa de casamento surpresa, né? Surpresa seria bom, hein? Já pensou? Seria. Já pensou no domingo legal? De repente eu tô lá e acontece, de repente eu tô casando no ar sem saber. Eu mato a produção. Fala pra todo mundo se eu gosto de surpresa. Não. Eu odeio surpresa, né? Não gosto de surpresa. Por que você não gosta? Teve algum trauma, assim? Eu acho que teve trauma, sim. Do quê? Aquele acorda, Bom Dia Legal que o Gugu fazia, aquilo lá, acho que... Eu não sei se era combinado ou não com as pessoas. Eles me acordaram sem combinar, sem falar nada. E tocaram uma buzina dentro do meu quarto, aquela dina... E eu acordei achando que o prédio estava caindo. E eu achei que foi uma sacanagem dela e do meu amigo, que é o Joaquim, que é meu melhor amigo, de não ter me falado nada, porque eu assustei muito, quase morri. Tanto que até hoje eu levo um susto, eu fico inteiro arrepiado, com medo, assim. Eu não gosto de ser assustado também. E eu não gostei daquela surpresa. Depois daquilo ali, eu peguei bode de surpresa. Não quero saber de surpresa. Não gosto de surpresa, não gosto de festa surpresa. Mas tem surpresa que é legal. Tô até mudando um pouco a ideia sobre isso. Sério? Como assim você está mudando? Tem surpresa que é agradável, né? Sim, tem surpresa que é boa. E tem surpresa que é desagradável. Sim. Eu lembro uma vez que ela fez uma festa surpresa pra mim no apartamento, no salão de festa do prédio. Quando eu cheguei, fechei a cara. Acho que ela já me contou essa história. As pessoas falam muito da sua altura e da sua magreza. O que você acha sobre... As pessoas não me conheceram antes, quando eu comecei no rádio. Eu já tinha 1,87 m, eu pesava 60 quilos. Eu era muito magro. Hoje eu peso 82. E acontece que a televisão engorda. Então, quem me vê muito pela televisão, quando que eu tô lá e me vê pessoalmente, fala, nossa, como você tá magro, né? Você pode ver, eu tô magro hoje, né? Eu perdi 4 quilos porque eu quis, para diminuir um pouco a barriga e tal. Eu tava com 86, baixei para 82. Eu tô magro, meu rosto tá magro, mas quando eu chego na televisão e tô sorrindo, eu fico um bochechudo. Então, eu não gosto. Então, eu vou baixando o peso para ficar bom na televisão. Mas as pessoas, quando me vêem pessoalmente, até assustam. Nossa, como você é magro. E a vida inteira eu fui magro, não adianta. Já malhei muito, já fiz muito exercício, mas não passa disso. É genética, então? É genética. Minha família inteira é magrinha, né? Você conhece, né? Todo mundo é magrinho, todo né? Mundo é. Tio Mário, tio Hélio, tio Sérgio, todo mundo é magrinho. Minha mãe é magrinha, todo mundo é magrinho. E o pessoal, tem gente que adora isso, tem gente que
fala que isso é uma Coisa ruim. coisa boa da genética, né? Ter essa genética Mas assim. também tem gente que E tem fala. gente que fala, ai, tá muito magro, tá muito magro, não sei o quê. Vai fazer o quê? Um dia a menina chegou pra mim e falou, você tá muito magro. Eu falei, posso falar? Pode. Eu falei, você tá muito cheinha. Ué, mesma história. Se eu tô magro, como que você tá, né? Então é isso. Muito obrigada, De pai. nada, filha. Boa sorte aqui no seu Muito podcast e no obrigada. SBT também, tá bom? Muito No Pod Night. obrigada. Valeu, gente. Obrigado, hein? Beijo.